Então, gente, vocês sabem o que é teatro de grupo? Não. Eu vou tentar explicar pra vocês o que é teatro de grupo. Teatro de grupo é a capacidade de várias pessoas trabalharem juntas, com várias ideias, transformando todas em uma só. Dentre essas ideias, existem vários atributos, como o drama, como a comédia, como o circo, danças, cantos, tragédias e muitos outros. Literalmente, as máscaras dos artistas caem e eles trabalham com a cara limpa, algumas vezes utilizando maquiagens e adereços. Legal, né? Uma companhia, entendi. Tipo uma companhia. Legal. Entendeu? Teatro de grupo não é uma mera organização coletiva. Os grupos, eles usam esse conceito para marcar sua posição. O que eles vão fazer e o que eles gostam de fazer. Eles não trabalham como teatro empresarial. Teatro empresarial assim, que quando começa, tem um tempo para começar e um tempo para acabar, e quando acaba a equipe se desfaz. Eles trabalham em forma de cooperativa. Então, esses atores sempre estão juntos para montarem vários espetáculos diferentes. Ou seja, eles mesmos são os próprios diretores, então. É isso, eles são seus próprios diretores, cada um com suas opções e suas escolhas, mas todos dentro do mesmo grupo. Entendeu? Trabalho em grupo. É isso aí. O teatro, ele se dá de forma periférica, não por imposição e, como eu já disse, por opção do artista. Eles criam um espaço de reflexão, sem perder de vista o espaço criativo e a sua construção do material. Eles desenvolvem a estética e a ética. São atributos que eles usam, assuntos que eles colocam em palco, colocam em cenas, como ética, assuntos de ordem estética, assuntos de forma ética e tudo mais. Vocês estão entendendo? O nosso meio social. Isso aí. Mas eu vou entrar um pouco mais no histórico, para vocês entenderem um pouco mais sobre o teatro brasileiro. Tá. Nos séculos 17 e 18, a documentação sobre o teatro eventualmente produzido no Brasil tornou-se escassa, referindo-se apenas a eventos comemorativos, como a posse de Dom João IV e a celebração do casamento dos príncipes da Espanha e de Portugal. Nessas ocasiões, há indícios de realização de representações teatrais, mas eu não posso afirmar para vocês se eram representações europeias ou eram produções de artistas locais. Ou seja, apresentado para a hierarquia, para a burguesia, só para gente nobre. Isso mesmo, somente para as pessoas nobres. Aham! Então surgiu a comédia, com sua fantasia, seus contos imaginários, danças, alegria, fantasia, circo, malabares e muita alegria. Mas segundo o crítico José Roberto Faria, a comédia está longe de ser o gênero mais importante, mais nobre da época. Que nojo. Mas a comédia brasileira, minha filha, foi reconhecida por este crítico como desenvolvida no Brasil, tá? No século XIX. Como a maioria dos autores do período romântico no Brasil, Martins Pena iniciou sua carreira escrevendo dramas, atividades que viria a abandonar após fazer sucesso com as comédias. Sábato Magaldi acrescenta que a comédia de Martins Pena representa o marco inicial da fixação dos costumes brasileiros, que em seguida serão explorados por Joaquim Manuel de Macedo, José de Alencar, França Júnior e Arthur Azevedo, os principais autores do gênero. Gente, agora vamos para a dramaturgia da virada do século. A questão é que, principalmente do ponto de vista da nossa formação cultural, desde os tempos do Império, esteve subjacentes ao conceito da civilização das plateias brasileiras, o mito da erudição europeia. Ou seja, descendentes da aristocracia. Corte imperial, a tendência à depreciação por parte das nossas elites do produto nacional levado à cena, independentemente da qualidade que pudesse apresentar. Na verdade, é um pouco daquilo que o Júnior que foi falado, né? Somente a nobreza que tinha direito. Mas aí, se comparando ao drama produzido na Europa ou nos Estados Unidos, nesse mesmo período, o texto de teatro brasileiro, no início do século XX, parece mesmo simplório, pois se desenvolve artificialmente a partir de situações esquemáticas e personagens estereotipados. Exceção feita, né, a obra de Roberto Gomes, em que se pode observar alguma densidade dramática. As peças também de Armando Gonzaga, Cláudio de Souza, Gastão Torgeiro, Paulo Gonçalves e entre outros autores.
exploram o sentimentalismo ou a comicidade ligeira e apresentam quase sempre as mesmas relações entre personagens, ou seja, a mocinha romântica, assim, o pai vigilante, o camponês ingênuo, o estrangeiro e o aproveitador e a velha coviteira. Esses eram os personagens assim, bem estereotipados da... Emily, o nosso assunto é teatro de grupo, a gente está falando sobre teatro brasileiro. Você não acha, Semira? Verdade. Então tá. Fala alguma coisa sobre teatro de grupo, que é o nosso assunto de discussão. Vamos entrar então no nosso tema. Gente, tem uma curiosidade que eu achei aqui. Ó, nos anos 40 surgiu um grupo bastante coerente em seus ideais, centralizado pela figura de Abdias do Nascimento, ator que tornaria principal militante das causas do artista negro no Brasil. Ou seja, ele defendia a causa do o negro ator, o negro dentro do teatro, o negro no palco, o negro telespectador também, aquela faixa etária que a gente não vê, que é a classe média, classe alta, como por exemplo tinha no teatro logo quando iniciou, no século 17 e 18. Foi quando começou exatamente aquela época da não é a valorização do negro, mas saber que o negro existia. Existia, que ele era um ser humano, entendeu? O objetivo do grupo era valorizar o negro no teatro e impulsionar a criação de novo dramaturgia que discutisse o tratamento discriminatório que era dado ao negro na literatura, o que revelava o preconceito disfarçado em grande parcela da sociedade brasileira, como você falou agora. Então, eu achei que interessante, o nome de um grupo que enfatizava isso também era o Grupo Santa Rosa. Colaborou fundando também o Teatro Experimental do Negro em 1944. Uma coisa que eu achei bem interessante, a gente sabe o que é? O Grupo Santa Rosa e o Grupo TEM, eles opinaram em fazer um tipo de palco diferente, com encenações imaginárias, assim, uma coisa fantasiosa. Como a gente vê, de circo, de fantasia, animação, canto, música, o lírico, o imaginário, o fantasioso, na verdade, o conto. Ah, que interessante, eu gostei muito de saber do teatro negro. Muito bom. Olha, eu achei uma passagem bem legal aqui, ó. Na verdade, eles diversificaram. Isso, diversificaram o teatro. Realmente, os palcos, né, também. Uma coisa interessante, gente, em 1951, vocês sabiam o que aconteceu em 1951 sobre o teatro brasileiro? Aí você me pegou. Ah, então vou ver aqui, ó. Primeiro Congresso Brasileiro de Teatro aconteceu em 1951. Sabia disso? Sabe o que é discutido no artigo? No artigo era discutido assim: os autores defendem o barateamento da produção teatral que deveria acontecer com a doação nesse tipo de cena. Ou seja, eu tinha acabado de falar do Grupo Santa Rosa, né? Gente, não era valorizado isso que eles faziam. Então, o teatro que era feito até então não era valorizado. Eles opinaram por multiplicar, por dividir, por expandir esse teatro, por fazer a coisa diferente, para ver se fluía, para ver se era mais aceito no meio social. Vianinha foi um fundador de alguma coisa. Vocês sabem o que é CPC? Coisas para comer? Não, garota! Gente, Não, eu sei. É Centro Popular De cultura! aê! Gente, não tem como dividir a máscara no meio. Dá pra mim. Não, se eu ficar sem nada, não tem como dividir. Ah. Prosseguindo. Não, depois arruma outro prêmio pra ele, ora. Tá bom, então. Quero ver vocês brincando no palco com ela, então, tá? Tá bom. CPC é o Centro Popular de Cultura da UNE, União Nacional dos Estudantes. Ou seja, surgiu do trabalho de agitação de propaganda política, junto com um grupo denominado Teatro Jovem. Gente, o grupo ele surgiu com um dramaturgo que percorreu escolas e sindicatos, favelas e associação de bairro, apresentando o texto A Mais Vale Vai Acabar, seu Edgar, escrito por ele em 1960. Gente, quanto tempo existe o teatro de arena? Olha, tem uma coisa que eu achei interessante aqui. A Escola de Artes Dramáticas, ela formou protagonistas do movimento contra a ditadura dos anos 60. O legado do teatro de arena constitui hoje um tesouro brasileiro. Gente, olha que interessante. Prosseguindo. Temos aqui, o Arena esteve na vanguarda de um movimento que deu ímpeto à dramaturgia nacional. Se começou com um TBC, mais barato. Acabou sendo um modelo a ser seguido pela Companhia de Zampari. As experiências da Arena estimularam uma temática teatral engajada e baseada na linguagem e em questionamento social. O Grupo Arena, assim como o Grupo Galpão, tem uma apresentação diversificada. Eles preferem opinar por artistas que saibam cantar, saibam tocar pelo menos um instrumento.
O início do grupo de teatro Galpão acontece em 1982 como grupo de teatro de rua, em Belo Horizonte. Naqueles primeiros tempos, o grupo se utilizava fundamentalmente da linguagem de circo, com atores em pernas de pau e tocando instrumentos musicais. O Galpão sempre preferia usar músicas ao vivo em seus trabalhos. Seus atores são também cantores e cada um deles toca pelo menos um instrumento. O Galpão também participa do movimento de teatro de grupo no Brasil, Europa, Estados Unidos, Canadá e América Latina e já se apresentou em festivais de teatro em 17 países estrangeiros. O grupo do Teatro Oficina surgiu em 58 na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, unidade pertencente à Universidade de São Paulo. Participavam vários estudantes de Direito daquela faculdade, entre eles José Celso Correia, Renato Borg, Carlos Queiroz, Amir Haddad e Fauzi Araco. O Teatro Oficina assumiu as influências recebidas do Teatro de Arena, especialmente no que se refere ao engajamento na proposição do debate de questões sociais. O engajamento do Arena era definido por convicção. Seus componentes integravam a militância de partidos de esquerda e se inspiravam na estética brechtiana para expressar suas ideias. A aproximação entre dois grupos se deu pelo fato de os mesmos desenvolverem propostas estéticas renovadoras em face à arte teatral que se praticava. Com o passar do tempo, as duas propostas se diferenciaram bastante e o Oficina passou a ser existencialista pela racionalidade da peça Galileu Galilei. Em 1966, a sala do Teatro Oficina foi destruída por um incêndio e os atores precisaram ocupar outros teatros da cidade para montar seus antigos sucessos e conseguir recursos para sua construção. Entre os componentes da equipe do Teatro Oficina no período estavam, além de Eugênio Knust, o Zé Celso, que era o seu diretor, os atores Ana Célia, Miriam Merlin, Beatriz Segal, Beth Faria, que é conhecida hoje em dia, Raul Cortez, cantor conhecido, já falecido, Abrão Farc e Lineu Dias. Com o passar do tempo, eles conseguiram remontar o seu teatro, fazer novos espetáculos, novas peças de sucesso, e entre elas estavam A Terra, O Homem 1, O Homem 2, A Luta 1 e A Luta 2, todas dirigidas pelo diretor Zé Celso. Para finalizar, eu vou falar sobre a Companhia do Latão, que, como afirma Sérgio Carvalho, a Companhia do Latão é uma nova dramaturgia que passa a ser produzida na sala de ensaios, como decorrência dos experimentos dos atores. É tipo assim, os atores eles usam suas experiências para colocar na hora dos ensaios, depois dos espetáculos, no cansaço, eles faziam tipo que cenas de improviso, inventavam histórias entre eles, fora do espetáculo, entendeu? Ah, entendi. Mas no palco, em cima do palco? Fora do palco, tá. Fora do palco. E em decorrente de tudo isso que eles fizeram, eles criaram alguns espetáculos, como Ensaio para Dalton, em 1996, a peça seguinte, que foi o Ensaio sobre o Latão, que foi exatamente esse Ensaio sobre o Latão que deu origem ao nome do grupo, Companhia do Latão, que foi estreado em 97. Em 98, eles apresentaram a peça Santa Joana dos Matadouros, que era baseado no texto original de Brecht. Logo depois, em 98 mesmo, eles apresentaram O Nome do Sujeito, que era de Goethe. Em 2000, eles apresentaram A Comédia do Trabalho. E, finalmente, em 2006, eles apresentaram O Círculo do Giz Caucasiano. Olha, recentemente, né? Recentemente, em 2006. Então, assim, a Companhia do Latão, eles apresentaram, decorrente de tudo isso que eles fizeram, desses pequenos ensaios depois dos espetáculos, eles criaram grandes espetáculos baseados nos ensaios e nos experimentos de cada um deles. Você sabia? A 6ª edição de A Mostra Latino-Americana de Teatro de Grupo trouxe a São Paulo, neste ano de 2011, mais de 150 artistas de 11 companhias de 7 países, entre os quais o Brasil, com 5 companhias regionais. O evento, que acontece de 5 a 11 de maio, ocupa os espaços do Centro Cultural de São Paulo. Todos os espetáculos foram gratuitos. A 6ª Mostra de Teatro de Grupos contou com a organização de Ney Piacentini, presidente da Cooperativa Paulista de Teatro de Grupos. E você sabia também que no Brasil existe o MTG, Associação do Movimento Teatral de Grupos de Minas Gerais, criada em 1991 para defender os interesses dos grupos de artes cênicas do Estado. Como palestrante, a educadora, estudiosa e mestre em educação, Maria do Céu Diego.
Então, galerinha, finalizando o nosso trabalho, teatro de grupos, a gente queria deixar só uma mensagem para vocês. Não esqueçam nunca mais. A arte existe porque a vida somente não basta.